Então vamos continuar hoje o nosso tema, nascidos do Espírito. Lá em João capítulo 3, nós lemos alguns versos. Eu queria que você abrisse lá comigo em João capítulo 3, foi a partir do verso 5, João capítulo 3, a partir do verso 5. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E depois nós lemos lá, João capítulo 1, verso 10 em diante também, Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele diz novamente: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós somos nascidos do Espírito, nós somos filhos de Deus. Nós vimos na palavra, quando Deus criou o homem, ele soprou sobre Adão o fôlego da vida, e Adão se tornou a alma vivente. E o apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios, que Cristo ressuscitou, e em Cristo nós somos espírito vivificante. E eu falei ontem, nós ainda estamos no tabernáculo, a nossa casa ainda é perecível, o nosso corpo é perecível, mas nós já temos o Espírito do Eterno sobre nós, nós já temos a vida eterna, nós já temos o Espírito de Deus, nós nascemos de Deus. E por isso, meu irmão, nós temos que valorizar esse nascimento. O nascimento de Deus é algo muito significativo para nós, porque foi dado a nós o poder para viver como filhos de Deus, foi dado a nós o poder para poder vencer o maligno, vencer o pecado, vencer os maus hábitos, construir uma vida nova em Cristo, uma novidade de vida em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Às vezes nós estamos tão cansados. Esses dias o apóstolo falou um pouquinho sobre cansaço. Quem é nascido do Espírito vence o cansaço, meu irmão. Às vezes você está cansado, 1, 2 anos de pandemia, mas a igreja de Atos, ela foi perseguida, eles foram martirizados, os apóstolos foram perseguidos pelos religiosos judaicos, pelos líderes judaicos, eles foram depois perseguidos pelo Império Romano, sacrificados, martirizados, mas eles não perdiam a coragem, eles não perdiam a fé, eles não perdiam a força, eles não perdiam o ânimo. O apóstolo Paulo foi apedrejado várias vezes, ele passou por viagens, por naufrágios, vigílias, ele falou, mas ele sempre estava pronto a evangelizar. Por quê? Porque eles eram homens especiais? Não, porque eles entenderam que quem é nascido do Espírito tem em si o poder de Deus. O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. Fala comigo, o vaso é de barro e é perecível, mas o poder que está em mim é de Deus. Por isso que o apóstolo fala que nós queremos ser transformados. A palavra diz que ao soar da trombeta, aqueles que ainda que estão aqui na terra em Cristo serão arrebatados e o seu corpo terreno será transformado em corpo celestial. Mas nós já temos o penhor do Espírito, nós já temos as primícias do Espírito. E nós lemos vários versos do Evangelho de João. Quem pode ler o Evangelho de João hoje? Deixa eu ver, levanta a sua mão, ou pelo menos uma parte dele, levanta a sua mão. E ontem eu selecionei vários versículos que falava
sobre o Espírito, Jesus falando sobre o Espírito no Evangelho de João. E num desses versículos, se não me engano, no capítulo 16, Jesus fala: o Espírito está entre vós, mas Ele estará em vós. Por que Ele estava entre vós? Porque Jesus estava manifestando o Espírito perante eles. Mas quando Jesus foi crucificado e ressuscitou e assentou à direita do Pai, Ele enviou o Espírito, e o Espírito estaria sobre eles, estaria dentro deles. E hoje o mesmo Espírito está em nós. Nós temos que desfrutar, nós temos que entender, nós temos que viver e andar no Espírito, porque nós somos nascidos do Espírito. Ter a mente de Cristo, vencer o pecado, é a ação do Espírito em nós. Ah, bispo, mas eu tenho lutado e eu não tenho vencido, porque talvez você não tenha a revelação que o Espírito está em você, ou então talvez não tenha a determinação, porque o Espírito de Deus, Ele só se manifesta e governa a nossa vida com a nossa autorização. Quem entende o que eu estou falando? Se você desligar o interruptor, as luzes apagam. O interruptor, ele não tem energia para acender a luz, mas ele é o comando. Você não tem a energia para vencer, mas o Espírito que está em você tem o poder para vencer e para te levar a viver uma vida plena em Deus. Mas você tem que ligar o interruptor. Quem entende o que eu estou falando? Fala, o comando ainda está comigo. Então, quando um cristão fala: olha, eu não consigo vencer o pecado, não é verdade. Porque quando ele quer, ele consegue. Ou então, falta o entendimento e o diabo está blefando, o diabo está falando que ele não consegue, e ele está acreditando mais no diabo do que na palavra. Quem entende o que eu estou falando, é verdade? Mas quando ele tem a revelação que ele tem o Espírito, e ele tem a determinação, ele vai apertar o interruptor, ele vai inclinar para o Espírito, ele vai resistir ao pecado, e Deus vai te fortalecer para vencer todas as dificuldades que o diabo tentar lançar contra você para te fazer tropeçar. Quer dizer, abre comigo, você quer ver? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Olha o que diz a palavra: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então nós temos que crer na palavra e declarar a palavra. E se você está aqui e tem ainda alguma coisa na sua vida que entristece a Deus e te entristece, porque você não tem prazer em desagradar a Deus, e o diabo está falando que você não é capaz de vencer, é mentira. Você coloca toda a sua determinação e o poder de Deus vai ser liberado. Quem crê nisso? Você coloca toda a sua fé e toda a sua decisão, e a partir de hoje, desse encontro, você vai ver um novo nível de espiritualidade, um novo nível de caminhada com Deus, um novo nível de relacionamento com Deus, e andando em santidade e livre para servir a Deus. Outra característica de quem é nascido do Espírito, eu vou falar aqui algumas entre muitas características de quem é nascido do Espírito. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3.
despojando, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicência. Pedro fala, olha, lançando fora toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia, toda inveja, todas as palavras maledicentes. E aí no verso 2 ele fala, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes experiência que o Senhor é bom. Meu irmão, quem é nascido do Espírito, e a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Alguém que é nascido do Espírito, ele tem fome de Deus, ele tem fome das coisas de Deus. Ah, mas eu perdi a fome. Então você precisa ser tratado, ser curado, ser liberto. Uma criança, quando ela perde o apetite, é porque ela está doente. E aí o papai e a mamãe tentam dar comidinha e ela rejeita. Tem muito cristão doente em nossa geração, porque muitas vezes a igreja está andando na sabedoria humana e não na força do Espírito. Quem entende o que eu estou falando? Ontem eu falei que nós temos que voltar às raízes da palavra. A fonte da vida, ela não nasceu e ela não cresceu na força humana, na sabedoria humana, mas ela cresceu na simplicidade da palavra e na força do Espírito. E nós vamos continuar. Quando a igreja de Atos começou a crescer, a palavra diz que vários líderes judeus converteram. E eles não entendiam direito como Paulo entendia a revelação do Evangelho. E eles queriam trazer a bagagem judaica para misturar com o cristianismo. E eles queriam que os cristãos guardassem a circuncisão e aqueles preceitos de Moisés. Quem entende o que eu estou falando? Já no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala com uma revelação celestial. Ele fala, olha, as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Quem já leu isso, se não me engano, em 1 Coríntios capítulo 5. Quer dizer, aqueles sacrifícios, aqueles estatutos, aquelas ordenanças sacerdotais do Antigo Testamento, elas foram para aquele tempo. Mas os princípios eternos que elas representam são para sempre. Hoje nós oferecemos sacrifícios espirituais. E o apóstolo Paulo explicava que a circuncisão não era de Moisés, mas era do Espírito no coração. Nós temos que tomar cuidado para que a igreja não comece no Espírito e depois nós ou outras pessoas tentam sair do Espírito e ir para a força humana, para a sabedoria humana. Meu irmão, minha irmã, o Espírito torna as coisas profundas simples, e as coisas simples se tornam profundas. Até uma criança, Jesus falou, quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Porque a criança, ela tem a confiança, a simplicidade da fé. Quem quer ter a simplicidade da fé? Se a palavra diz, eu creio. Vocês lembram quando Maria perguntou para o anjo? O anjo falou, olha, você conceberá e terá um filho, e ele chamará Jesus. Aí Maria falou, com licença, anjo, mas como que vai suceder isso? Ele falou, olha, virá sobre ti o Espírito Santo e vai gerar o filho no seu útero. Ela falou, está feito. Que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Ela não perguntou como, entendeu? Ela não questionou. E ela creu. Quem quer aprender a crer? O que a palavra diz, eu e você temos que crer. Nós temos que ser guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito.
O apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Obrigado, bispo. Que a mente de Cristo, ela é muito diferente da mente humana. Quer ver? Abre comigo lá. Eu escrevi vários textos aqui. Estou selecionando alguns que têm vindo aqui ao meu coração. A palavra diz aqui, é 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Vocês lembram que ontem Jesus falou do homem terreno e do homem celestial, da alma vivente e do Espírito vivificante. Nós temos sobre nós não o sopro que gerou Adão, nós temos o sopro que ressuscitou Jesus Cristo. A palavra diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós e ressuscitará vocês. É um poder maior, é uma unção maior. E eu e você temos que aprender a ser cheios, a ser tomados, a relacionar com o Espírito de Deus, a deixar o Espírito revelar a palavra. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e porque não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. Maria, ela queria saber como, mas ela não queria entender, ela confiou. Pergunta para você, irmão, entendeu? Noé também foi assim, ele confiou. Deus falou, Noé, constrói uma arca que vai chover. Só que até existir Noé, nunca tinha chovido. A terra era regada só pelo orvalho, pela manhã. Melhor, né, irmão? Quem concorda? É melhor, né? Quem via até essas enchentes, estamos orando lá, a Fonte da Vida no Rio está levantando mantimentos para ajudar os irmãos lá em Petrópolis. Mas aí Deus falou, vai chover 40 dias sem parar. Noé foi construir a arca. Mas nós questionamos tanto Deus, é verdade ou não é? É que nem Zacarias. Deus falou, olha, sua esposa vai te dar o filho. Deus ouviu a sua oração. E a sua esposa vai te dar o seu filho. E Zacarias falou, é impossível. O anjo falou, calma lá. Tu está falando é com o arcanjo Gabriel. Tu não está falando com... Você vai ficar calado, vai ficar mudo para não falar mais besteira até o teu filho nascer. E Deus perdoou a tua blasfêmia. Levanta as mãos e fala, obrigado, Deus. Quem quer aprender a amarrar a boca antes de falar besteira, levanta a mão. Eu preciso. Levanta a mão e fala, eu preciso, Senhor. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Me ajuda, Deus, né? Todos nós tropeçamos no falar. Mas Deus foi amoroso com Zacarias. Só que Zacarias falou, não tem jeito. Meu irmão, como é que você fala para Deus, não tem jeito? Moisés caiu nessa também. Deus falou, fala para o povo que vai ter carne amanhã. Moisés falou, como que vai ter carne, Deus? É mais de 1 milhão de pessoas no deserto. Moisés falou, você acha que tem algo difícil para mim? Amanhã vai ter carne, Moisés. Fala para o povo e deixa de ser teimoso. Meu irmão, quem quer dar mais ouvido ao Espírito e à palavra do que à carne, do que ao sopro maligno na sua carne? Quem quer dar mais ouvido? Deus vai te levar a realizar os teus sonhos. Ah, eu não sei como, mas Deus sabe. E eu não preciso saber como, eu só preciso acreditar e perseverar. A Fonte da Vida acreditou, irmão. E eu vi Deus levantar dinheiro para construir, em 2 anos de pandemia, 5 lajes, 5 pisos da nossa garagem. Quanto pode aplaudir o Senhor? Sabe quanto ficou? 5 milhões de reais. Pergunta, quanto que a Fonte da Vida tinha na poupança? Falar, nada.
Quanto que ela devia? Muito. Mas Deus é Deus de milagres. Querem crer que Deus é Deus de milagres? Nós temos que aprender a andar como nascido do Espírito. Olha o verso 15, fala: tu és homem espiritual. Fala para a irmã: tu és mulher espiritual. Você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu, é o príncipe de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Levanta as mãos, fala: Deus me ungiu, Deus me gerou em Cristo. Em mim está sendo liberado o poder de Deus. Quem deseja o Espírito, quem deseja a palavra, quem tem sede de Deus, fome de Deus, deseja o genuíno leite espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Meu irmão, a igreja, ela passa por modismos. Quem já percebeu isso? E a igreja apostólica, ela tem cobertura para reter as coisas boas e para expurgar as coisas ruins. Isso é bíblico. E nós temos a proteção na nossa igreja. Aquilo que Deus gera que é bom e está dentro da palavra, nós trazemos para a fonte. Aquilo que saiu da palavra e virou um modismo cristão, que nem tinha tradição judaica, eles queriam trazer a tradição judaica para dentro do cristianismo. E Paulo fala: calma lá, aqui não precisa circuncidar. E aí Paulo enfrentou, ele falou: vocês circuncidam e peca, e vocês só estão sendo libertos porque Cristo te libertou, por que vocês querem impor um jugo sobre eles? Quem entende o que eu estou falando? Qual é a moda da igreja nos nossos tempos, irmão? Qual que é agora? É o coach, não é? É o coach. Nada contra o coach, mas nada substitui o culto, nada substitui a palavra e nada substitui a ação pastoral. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode ter um motivador, você pode ter alguém que extrai princípios da palavra e ensina, mas se você vir no culto todo domingo, você não precisa ter coach, não. Você vai ter a palavra e o Espírito, e se você é nascido do Espírito, você vai romper, você vai crescer. Se você buscar, você vai superar todas as dificuldades. Eu falo isso por experiência própria. Quem tem tido essa experiência? Então nós não podemos fechar, é claro, o coração e ficar isolados, mas nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu muito. Só quem é cego não vê. Eu falei lá em Lisboa: quem desdenha quer comprar. Não é isso que diz Provérbios? Fala: aquele que quer adquirir um campo, ele desdenha. Depois que ele compra, ele fala: comprei barato. Por quê? Muitas pessoas desvalorizam. Foi assim. Satanás, a serpente, o dragão, o diabo morria de inveja de Adão e Eva, porque eles ocuparam no coração de Deus aquilo que diabo, Lúcifer, se rebelou contra Deus. Ele tinha lá acesso ao conselho celestial, ele tinha um lugar privilegiado, e o apóstolo já pregou isso algumas vezes, em algumas conferências, e Deus gerou o homem para ocupar aquele lugar que Satanás se rebelou, e a obra do homem foi mais alta do que o anjo caído, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e ele começou a jogar Eva contra Deus. Meu irmão, cuidado, Satanás quer te afastar do genuíno alimento espiritual, e Deus estabeleceu com todas as limitações e as vulnerabilidades da igreja. O melhor lugar para se crescer é na igreja. Quem pode aplaudir ao Senhor? É na igreja. Deus tem segurado a obra dele. Deus tem levantado empresários prósperos. Deus tem levantado uma nova geração de sacerdotes.
Deus tem levantado ministérios na igreja, na área do louvor. Quantos ministérios abençoados nós temos, quantos ministérios pastorais, profetas, evangelistas. Oh, meu irmão, isso tudo é fruto do Espírito. As coisas acontecem naturalmente, não precisa da força humana, e não precisa ficar com medo de não crescer. Fala para o seu irmão, segue o fluxo, irmão, caminha com a igreja, e quando você vê, você é um presbítero, você é um pastor, e não adianta falar, não importa com o título. Quem fala é que está querendo mais ainda o título. É verdade. Eu não importo com o título. Não, eu também não importo. Eu importo é com servir. Eu importo, eu quero é ser usado. Eu quero ser instrumento de Deus. Sabe qual o maior meu temor ministerial? É negligenciar o que Deus tem para mim. Meu irmão, minha irmã, porém um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então queria dizer, quem é nascido do Espírito vence o pecado, quem é nascido do Espírito tem fome e sede de Deus. Ele não acha cansativo estar no culto domingo. Ele pode até se cansar. Quem entende o que eu estou falando? Mas ele tem prazer em estar no culto domingo. Talvez ele se arrasta para chegar aqui. Mas a hora que ele está aqui, começa o primeiro louvor, o segundo louvor, a oração da abertura, e o Espírito começa a fluir, vai tirando pensamentos ruins, vai tirando temores, vai tirando cansaço, vai alimentando sonhos, vai renovando promessas. Não tem terapia melhor que um culto. Como você pode dizer glória a Deus? Meu, o culto é tudo de bom. Fala para o seu irmão, o culto é tudo de bom. E não importa quem prega, importa é o meu coração. Quando a pessoa não está bem, você pode ter o seu prato predileto, que você não tem apetite. Às vezes a pessoa não está bem, ela bebeu muito dessas fontes erradas na rede, ou não tinha maturidade para filtrar, e começa a ficar, e vem na igreja, em vez de vir adorar com a simplicidade, ela vem avaliar a pregação, avaliar o louvor. Faz isso não, irmão. Vamos seguir com Deus. Somos uma família. O que é uma família? A coisa mais linda é ver novos ministérios crescendo. Amém? Quem acha isso lindo? Novos ministérios crescendo na igreja. E aí nós vamos sendo aperfeiçoados. Vamos ser mais família em Cristo. Somos irmãos. Somos nascidos, nós seremos conhecidos pelo amor. Jesus falou, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Quem quer aprender a amar a igreja? Quem quer aprender a amar os irmãos? Voltar à simplicidade, isso é ser nascido do Espírito, julgar todas as coisas, ter discernimento espiritual, ter a mente de Cristo. Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou o pão e os peixes, Jesus ressuscitou Lázaro. Meu irmão, quem tem a mente de Cristo e Deus quer gerar algo sobrenatural, você vai conectar-te com Deus e Deus vai te usar.